Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, mais uma quarta-feira, mais um culto de oração, também de doutrina, onde nós paramos para meditar um pouco na Palavra de Deus e orarmos uns pelos outros. Que o Senhor nos ajude a atravessar esse tempo difícil e sair dele mais que vencedores. Nós vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Jonas. Nós estamos fazendo uma série de mensagens, de meditações diárias neste pequeno livro, nessa profecia de Jonas. São 4 capítulos e nós vamos ler hoje o capítulo 3, de 1 a 10. Jonas 3, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Expõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito, que o Senhor possa imprimir sua graça nos nossos corações, para que sejamos dispenseiros dessa multiforme graça, sobretudo e especialmente aqueles que menos merecem. Que o Senhor nos ajude a ser esses canais vivos da sua multiforme graça, em nome e por amor de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós, como eu disse no início, estamos fazendo uma série de meditações neste livro que traz a graça de uma maneira especialíssima, de uma maneira real, de uma maneira visível. E quando há arrependimento, o Senhor retém a sua disciplina. E esse livro, ele mostra isso de uma maneira muito real, muito clara. E nós desejamos orar para que possamos meditar nesses agires soberanos de Deus. Nós costumamos fazer julgamentos precipitados, costumamos criticar com uma virulência muito grande tudo que nós vemos à nossa volta, quando nós deveríamos estar orando, clamando por todos aqueles que se acham engessados em suas posturas, os pecadores empedernidos, endurecidos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, e continua sendo assim pelos séculos dos séculos. O profeta arrependido, depois de sair das profundezas do mar, nós conhecemos a história, mesmo aqueles que não ouviram as meditações anteriores.
O profeta arrependido, depois de sair das profundezas do mar, volta ao caminho e ao centro da vontade soberana de Deus. Ele vai até a grande cidade de Nínive e, mesmo a contragosto, faz o que o Senhor havia ordenado. E nós falamos muito durante esta semana a respeito dos nossos chamados, da necessidade de nós atentarmos para os nossos chamados por parte de Deus. E falamos também várias vezes que o Senhor, quando chama, quando escolhe, Ele não faz substituições. É com você mesmo que Ele tem um negócio. É com você mesmo que Ele tem uma obra para ser feita. E é através de você que essa obra será feita de um jeito ou de outro. E a história de Jonas deixa isso muito claro. Jonas era um profeta, filho de Amitai. Seu pai era um sacerdote. E ele sabia da violência e da crueldade dos ninivitas. Sempre que eles entravam na cidade e adentravam a cidade onde havia o povo de Deus, eles matavam o profeta e o sacerdote, para que a comunicação com o Senhor fosse interrompida. E Jonas, como profeta, tendo seu pai como sacerdote, sabia disso. E aí a gente para e começa a pensar, numa das meditações foi dito isto, quando nós olhamos para a situação do ponto de vista apenas humano, humanista, nós até chegamos a concordar, de certa maneira, com a postura de Jonas. Só que, quando o Senhor dá uma ordem, essa ordem precisa ser cumprida. Ordem de Deus não se discute, se cumpre. O livro de Jonas nos faz parar para pensar sobre as nossas posturas em relação aos pecadores que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. E é preocupante ver como agem muitos cristãos, ou ditos cristãos, que receberam tanto da parte de Deus. Parece que nós queremos graça para nós, o favor imerecido de Deus para nós, mas justiça e juízo vingador para todos os demais pecadores à nossa volta. Fazemos longas orações imprecatórias pedindo que o Senhor desça fogo do céu e consuma nossos inimigos. Quantas vezes nós ouvimos da parte de muitos cristãos esse tipo de oração? Esquecemos que eles não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, como os habitantes da Nínive dos dias do profeta Jonas. Em Mateus 12:41, diz o seguinte: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Ao Senhor pertence a vingança, não a nós. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós não podemos nos esquecer dessa verdade central. Temos algumas lições preciosas a aprender com este pequeno livro. Primeira delas, Deus espera que recobremos a consciência, cumpramos as suas ordens, apesar de nós. Os versículos de 1 a 4, eles dizem: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Aqui logo a gente para ver a má vontade do profeta. E mesmo apesar dessa má vontade de Jonas, a pregação foi o que nós poderíamos chamar de um sucesso. Todos se arrependeram, do maior ao menor, e mudaram a rota da vida. E logo aqui a gente aprende que não é o pregador,
é a mensagem que foi enviada da parte de Deus, que faz toda a diferença. Aquela cidade, eu fico pensando, eu já dei asas à imaginação, fico pensando como Jonas conseguiu aquilo. Ele percorreu aquela cidade que era para ser percorrida em 3 dias, ele a percorreu em 1 dia, bradando que dentro de 40 dias a cidade de Nínive seria subvertida, seria destruída. Como aquelas pessoas todas conseguiram ouvir aquela mensagem sem microfone, sem os aparatos eletrônicos de hoje, sem nenhum megafone, era apenas no berro, no grito. E parece que ele não estava fazendo muita questão de ser entendido, de ser compreendido, de ser ouvido. Mas aquilo que saiu dos lábios de Jonas, por ordem de Deus, chegou aos ouvidos certos. A segunda coisa que nós vemos aqui é que a palavra do Senhor cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Versículos 5 a 8. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Olha que coisa interessante. Às vezes nós tendemos a dizer: eu não sei pregar, eu não sei falar. Diga o que Deus fez por você. Diga a transformação que aconteceu a partir do momento que você ouviu a palavra de Deus. E como essa palavra ela foi às suas entranhas, como ela mudou a sua essência. Compartilhe isso, não precisa dizer mais nada. E deixe o resto com o Senhor. O livro profético de Jonas tem muito a nos ensinar sobre os agires soberanos de Deus. Tudo vem do Senhor. Nós somos apenas e tão somente instrumentos nas mãos de um Deus soberano. E Ele faz como quer, do jeito que quer. Mesmo aquele profeta zangado, correndo feito um maluco, rua fora, rua abaixo, rua acima, gritando feito um maluco, as pessoas ouviram. O Senhor fez com que as pessoas ouvissem e compreendessem. Será que o Senhor não tinha outro método para fazer? Não é da nossa conta. O Senhor chamou Jonas, e era Jonas que o Senhor queria usar. É você que o Senhor quer usar. Muitas vezes nós temos abortado os nossos talentos voluntariamente, impedindo que o Senhor nos use na sua obra. E eu quero dizer uma coisa, preste atenção a isso em nome de Jesus. O Senhor vai fazer, vai cumprir o seu intento em relação a você. Este talento que foi dado a você não pode ser abortado. E se o Senhor lhe chamou para fazer uma obra, é melhor você correndo. Vá correndo, não faça feito Jonas, correndo para fazer a obra, mas correndo para atender ao chamado de Deus. E deixe-se usar em nome de Jesus. Na vida de um servo de Deus, até quando tudo dá errado, dá certo do ponto de vista de Deus. Jonas odiava os ninivitas, não queria ser um instrumento de transformação para eles, tentou fugir de Deus e de sua ordem, mas ao voltar a fazer a vontade do Senhor, é surpreendido com a mudança no coração daquele povo. Não era bem isto que Jonas tinha em mente. Talvez lá no íntimo ele esperava que as pessoas de Nínive continuassem do mesmo jeito, mesmo depois de ouvir a palavra, e a mensagem de juízo descesse sobre eles. E aí ele queria ver o julgamento de Deus descer pesado sobre os ninivitas. Mas não foi
foi isso que aconteceu. Houve arrependimento e mudança de rota. As coisas nunca são do jeito que queremos, mas do jeito de Deus. Ele é soberano e age como quer. Agindo Deus, quem impedirá? Em terceiro lugar, Deus retém a punição quando o homem rebelde ouve a sua voz e obedece. Foi o que aconteceu ali, naquela ocasião. A gente sabe, à medida que a gente lê a palavra, que 150 anos depois, Nínive voltou aos velhos caminhos, os ninivitas voltaram aos velhos caminhos e receberam a disciplina pesada do Senhor. Talvez Jonas tivesse ávido para ver aquilo que aconteceria lá na frente. Mas naquele momento, o que nos parece é que o Senhor queria dar a Jonas uma grande lição sobre a graça de Deus. E a gente tem falado muito sobre graça nesses dias, o favor imerecido de Deus, e como tem sido difícil as pessoas compreenderem graça. A graça chega a ser escandalosa para alguns, loucura para outros. Mas enfim, versículos 9 e 10 dizem o seguinte: talvez Deus se arrependa, preste atenção, e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não destruiu a cidade como tinha ameaçado. Como nós conseguimos entender o contexto de Números 23, 19, na perspectiva deste episódio? O texto de Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Aí vem uma pergunta inevitável: afinal, Deus se arrepende ou não? A resposta a essa pergunta é sim e não. Como assim? Veja só, o arrependimento de Deus diz respeito a reter a punição, a disciplina decretada, caso o homem rebelde ouça a sua voz e mude a conduta obstinada e contumaz. Foi o que aconteceu em Nínive. E, contudo, o Senhor não se arrepende de suas ordenanças, leis, mandamentos e decretos, como também de suas promessas feitas aos seus escolhidos. Então, que a gente possa compreender esse arrependimento de Deus no sentido de suspender, reter a disciplina caso o homem se arrependa. Mas ele não se arrepende dos mandamentos, dos decretos, dos preceitos e de suas promessas. A gente não pode perder isso de vista. O que nós aprendemos aqui rapidamente nessa breve meditação? Primeiro, tudo o que temos a fazer é ouvir e obedecer a sua voz, o mais ele fará. Quem somos nós para discutirmos com o Senhor? Ordem de Deus, escolha de Deus é inegociável. Segundo lugar, por que os ninivitas, sendo tão exageradamente malignos e cruéis? Aí a gente faz outra pergunta: por que não os ninivitas? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ninivitas arrependidos, condenação suspensa, graça derramada. Em terceiro lugar, sejamos graciosos com os ninivitas à nossa volta, porque há muitos. Depois de Jonas se irá mais uma vez por causa da misericórdia de Deus derramada sobre os ninivitas. Ele vai se refugiar fora da cidade, amuado debaixo de um abrigo feito por ele. Deus, em sua graça, faz nascer um arbusto para dar-lhe sombra. Em Jonas 4:5 diz que ele ficou ali para ver o que aconteceria à cidade. O profeta se alegrou muito por causa da planta. Contudo, o Senhor enviou um verme que devorou a planta e esta secou. Jonas muito se irou e desejou para si a morte. O livro termina em aberto, com uma pergunta final de Deus que ecoa até os nossos dias.
Jonas 4, 10 e 11 diz o seguinte: mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Como nós responderíamos ao Senhor? Que o Senhor nos ajude a ser graciosos, a nos entregar ao Senhor como instrumentos da sua multiforme graça. Não esquecendo que o Senhor é soberano, Ele faz como e do jeito que Ele quer, é do jeito que Ele determina. E uma coisa nós aprendemos nessa mensagem hoje é que quando o Senhor dá uma ordem, você pode percorrer os caminhos que você quiser. O Senhor vai buscar você e faz com que a ordem dele seja cumprida através de você. Ele não faz substituição. E muitos desses que estão nos ouvindo hoje estão como Jonas, fugindo de Deus. Chega, é a hora do basta. O Senhor o chama, o Senhor chama você de volta, em nome de Jesus. Vamos orar pelos pedidos de oração, que são muitos, lembrando a nossa caixa de pedidos de oração e os pedidos de oração que vocês estão apresentando agora diante de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é aquele que conhece o nosso coração, a profundidade do nosso coração. O Senhor conhece as nossas dores, as nossas necessidades, as nossas vulnerabilidades. E rogamos a Ti, meu Deus, que o Senhor socorra a cada um de nós que se prostra diante da Sua presença no dia de hoje, em nome e por amor de Jesus. Vem e age, Senhor, porque o Senhor agindo, ninguém pode impedir o Seu agir. Quero apresentar as minhas petições particulares, o Senhor sabe quais são. E em nome de Jesus, Pai, o Senhor ouça o clamor de todos esses que nos ouvem e que oram conosco agora, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus.